Chegou o momento de você tirar suas dúvidas no quadro Saúde Agora. Oferecimento Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E o doutor Rogério Cardoso já está aqui presente. Tudo bom? Como é que tá? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tá aqui no programa. Seja bem-vindo mais uma vez, né? É sempre uma honra estar aqui prestando o esclarecimento à população. Doutor Rogério, especialidade urologista, e você pode conversar com ele ao vivo. Coloca o telefone para nós, 2534 1234, você participa ao vivo com a gente, 2534 1234, você faz a pergunta para o Dr. Rogério, Dr. Rogério, né, que é do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba, ele responde as suas dúvidas ao vivo, tá bom? E tem pergunta com a Mônica Camolese, né, Mônica? Tem pergunta sim, olha só, quando a gente divulgou que o Dr. Rogério viria, alguns homens também já escreveram as perguntas aqui pra gente, não querem se identificar, que muitas vezes, né, tem esse mito, muitas vezes tem a vergonha de perguntar, portanto, se você também tem aquela pergunta, aquela dúvida, pode ligar pra Ana, não precisa falar ao vivo, pode deixar a pergunta e a gente faz aqui sem a identificação. Uma das perguntas, doutor, ele disse que está com dor no testículo, ele quer saber se pode ser câncer. Boa pergunta. Olha, Mônica, essa é uma boa pergunta. Na grande maioria das vezes, a dor testicular não é câncer. Na grande maioria das vezes, é um quadro inflamatório infeccioso. Na maioria das vezes, nem é o testículo propriamente dito. É uma região do testículo, próxima ao testículo, na verdade, que se chama epidídimo. Então, você precisa fazer um exame bem feito, exame físico, fazer a palpação do epidídimo e do testículo. Você resolve isso facilmente com o exame físico, com a história e com o exame de ultrassom. Na grande maioria das vezes, o quadro de câncer de testículo, ele não é iniciado com dor. Geralmente é uma massa endurecida que o paciente percebe ao longo do tempo. Via de regra, não é um quadro doloroso. Claro que há exceções, claro que pode ser, mas não é a regra. Nós pensaríamos a princípio num quadro inflamatório infeccioso, ou do epidídimo, que é mais frequente, ou inflamatório infeccioso do testículo, ou dos dois juntos. Mas câncer ficaria mais para uma opção distante. Agora, a inflamação, qual é a causa, Rogério? Olha, geralmente, assim, qual que é a causa? Nos pacientes com menos de 30 anos, são os germes responsáveis pelas doenças sexualmente transmissíveis, certo, na maioria das vezes. Nos pacientes com mais de 30 anos, os germes responsáveis são os mesmos germes da infecção de urina. Então, normalmente, o homem fica com a próstata um pouco mais abaulada, aumentada de tamanho. Com isso, ele tem um pouco de dificuldade para urinar e a urina infectada acaba descendo pelos ductos deferentes e acaba inflamando e infeccionando o testículo. Isso, claro, nos pacientes mais velhos. Nos pacientes mais novos, os germes mais frequentes são os germes relacionados com o quadro de atividade sexual. Perfeito. 2534 1234, você participa ao vivo com a gente. 2534 1234 é o telefone do Piracicaba Agora. Você liga e conversa com o Dr. Rogério ao vivo. Estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. É o quadro, né? Que, como o Rogério falou para nós, o quadro que está dando muito auxílio à população de Piracicaba, onde participa aqui com vários profissionais da área de medicina, tirando as dúvidas. E você pode ligar e pode participar ao vivo com a gente. Mais uma pergunta sem identificação. Se a cirurgia de próstata, doutor, tira a potência? Olha, a cirurgia da próstata para o tratamento do câncer de próstata, que é a prostatectomia radical, uma das duas complicações principais dela é a impotência sexual. Isso se verifica num percentual até alto dos pacientes, cerca de 40%, 50%, 60% dos casos. E esse problema, depois da cirurgia da próstata, da prostatectomia radical, a maneira mais eficiente de se resolver é colocando-se prótese. Às vezes a gente até tenta tratamento medicamentoso, mas se o paciente insiste em ter uma vida sexual ativa, a maneira mais eficiente dele voltar a ter relação sexual dessa forma é com o uso de prótese. Então, a disfunção sexual é uma das complicações da cirurgia para o câncer de próstata. Aqui em Piracicaba se faz essa cirurgia? Se faz cirurgia no hospital, doutor? A gente faz bastante essa cirurgia. Precisa ser muito bem conversado com o paciente, né? Ele precisa aceitar isso, né? Precisa estar disposto a correr esse risco, né? Claro que tem uma gama de pacientes que não fica impotente,
né? Só que isso aí acaba variando de acordo com uma série de variáveis, né? Sim. A idade do paciente, se ele já tem algum problema que predispõe a isso, se o câncer dele é um tumor mais avançado ou menos avançado, se você vai fazer uma cirurgia mais radical ou menos radical. Então, na dependência dessas variáveis, ele pode ou não ficar potente ou impotente após a cirurgia. Perfeito. Tá. 25 34 12 34, estamos ao vivo aqui com o doutor Rogério Cardoso, ele é urologista do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Você liga e participa ao vivo. 25 34 12 34, está aí o telefone na nossa tela. Você liga e pode fazer a pergunta ao vivo. Pois não, Mônica. Sobre o câncer de próstata, doutor, ele quer saber se... Esse aqui é o Carlos, está identificando, se ele quer saber, na verdade, se por ser negro tem predominância de surgir, né, maior possibilidade do aparecimento do câncer de próstata e quais os cuidados, no caso, então, né, da pessoa negra, o homem negro, para fazer os exames. Tem que ser antes dos 40? Como é que funciona? É uma realidade isso mesmo? Isso é uma realidade, é muito boa essa pergunta do seu telespectador, Mônica. Então nós temos duas populações de risco um pouco maior para o câncer de próstata, que são as pessoas negras e com história familiar da doença. Então, se a pessoa tem um ente próximo, pai, tio, avô, que já teve o câncer de próstata, a probabilidade dele aumenta. E se for negro, também. Então, para tentarmos fazer um rastreamento ainda mais precoce, nós começamos para esses dois públicos procurando a doença em torno de 40 anos. Para a população normal, em torno de 45, e para essa população que o risco é um pouco maior, nós começamos 5 anos mais cedo, em torno de 40 anos. E aí faz os dois exames? Os dois exames, a combinação do exame de PSA, que é o exame sanguíneo, somado ao exame de toque retal. Lembrando que esses exames, eles, na verdade, são distintos, complementares, né? São complementares e não substituíveis, um substitui o outro. E no caso, fazer somente o PSA não adianta, tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Você tem alguns tipos de cânceres de próstata, na verdade, que só alteram o valor do PSA e não alteram o exame de toque. Alguns outros cânceres, só o contrário. Você altera o exame de toque retal e não altera o PSA. Então, se você pegar um paciente nesse segundo grupo, em que o PSA dele está normal, eventualmente ele pode ter um toque retal alterado e você deixa de fazer o diagnóstico se não fizer o toque retal. E como é que está a questão dos homens? Ainda tem muita vergonha ou ainda deixam muito de fazer os exames porque não estou sentindo nenhum sintoma, passo meus 40, estou com meus 45 anos, fiz 50 anos e eu ainda não fiz o exame. Eu acho, Mônica, que isso melhorou bastante, não é? Eu acho que com a divulgação, o papel de vocês da imprensa, então está muito disseminado no telejornal, na televisão, está muito divulgado isso. Então acho que deu uma diminuída boa, né? A população está menos inibida em relação a isso. Mas ainda tem um pouco de preconceito. Ainda nós temos alguns casos que a esposa que leva o paciente para fazer o exame. Então ela chega e fala, olha, eu faço o exame ginecológico, que é um exame chato, que é um exame isso, aquilo, eu quero que você faça o correspondente, que é o exame de próstata, né? Então, a esposa acaba arrastando o paciente para o consultório de urologia. É claro que isso melhorou bastante agora nos últimos tempos, né? Com a divulgação, com a expansão da informação, mas ainda se tem um pouco de preconceito em relação a isso. Estamos ao vivo aqui com o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. O Dr. Rogério, urologista, está aqui nos nossos estúdios, no Piracicaba Agora, respondendo as suas perguntas. Se tem alguma dúvida, é só você ligar 25 34 1234. Mais uma pergunta agora é do Wilson. Ele diz aqui, mandou pra gente que ele está tendo ardência urinar. E ele não foi ao médico ainda. Ele queria saber o que pode ser, doutor. Melhor é procurar um médico, né? É verdade, melhor é procurar. Olha, dependendo da idade, Wilson, se você for mais jovem, mais adolescente, em que nós não pensaríamos numa patologia prostática para você, os quadros, geralmente, que dão ardor para se fazer xixi, para urinar, são os quadros infecciosos. Aí são basicamente os dois, uretrite, que é uma infecção, uma inflamação do canal, em pacientes mais jovens, geralmente adquiridas via sexual, né? E se você for um paciente com um pouco mais de idade, 40, 50 anos, nós começaríamos a pensar para você num quadro prostático.
Então, a próstata começa a aumentar de volume, começa a inchar, começa a obstruir a saída da urina e dessa forma você tem um pouco mais de dificuldade para urinar. Então aí precisaria saber a sua idade, né? Fazer um exame adequado, um exame físico, um exame de urina e fazer a conclusão. Mas é basicamente esse quadro aí, é basicamente isso. Estamos no quadro Saúde agora, Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba, né? O Dr. Rogério Cardoso tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem está falando? Maria Helena. Maria Helena, tudo bem? Qual o seu bairro, Maria Helena? É Paulista. Da Paulista. Você tem uma pergunta? Fique à vontade, pode fazer para o Dr. Rogério. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Pois não. Doutor, eu queria saber, porque eu faço muito xixi à noite, né? Muito, a noite inteira. E agora que a gente, quando faz frio, e agora que eu tomo muita água o dia inteiro, eu não estou fazendo. Queria saber por que isso. Tá. Então, a pergunta da dona Maria é muito pertinente. Na maioria das vezes, esse quadro trata-se de um quadro de bexiga hiperativa. Então, o que ocorre? Normalmente, nós temos um controle voluntário sobre a micção. Então, você tem vontade de ir ao banheiro urinar, você vai lá, abre a porta, vê se não tem ninguém, entra, tem um controle. Sim. Vai no vaso e faz a expulsão do xixi. Na bexiga hiperativa, você não tem um controle tão bom assim. Então, a bexiga começa a contrair de maneira que você queira ou não. E isso acontece com muita frequência à noite. Então, pessoas principalmente que têm o sono leve começam a acordar repetidas vezes durante a noite para ir ao banheiro, porque não tem controle sobre essa micção. Se não for, acaba perdendo o xixi na cama. As pessoas que têm o sono mais profundo, crianças principalmente, acabam fazendo o quê? Urinando na cama, tendo a enurese noturna. É claro que para a gente tirar uma conclusão em relação à dona Maria, a quadros desse tipo, teríamos que fazer um exame de urina, teríamos que fazer um ultrassom, mas na grande maioria das vezes, o quadro mais corriqueiro é esse, bexiga hiperativa. Isso aí você encontra no público feminino em torno de 17% até 20% dos pacientes. Né? E de fácil manejo, tem medicamento, tem controle. Agora, é claro, a conclusão definitiva seria fazer o exame físico, tirar a história disso aí, fazer um exame de urina, fazer um exame de ultrassom, né? Mas o quadro que mais se aproxima do que ela acabou de nos dizer é o quadro de bexiga hiperativa. Hiperativa. 2534-1234, 2534-1234, você liga, faz a pergunta para o Dr. Rogério e é respondido ao vivo aqui. Rogério, você falou da questão da criança, né? Que acaba urinando na cama. Isso também pode ter a ver com essa, quer dizer, com a questão da pressão da bexiga, que ela acaba expelindo aí a urina e não acorda a criança? Isso, exatamente. A bexiga começa a ter contração involuntária, né? As crianças normalmente dormem um sono em um tempo de horas maior e de forma mais pesada, não é? Então, às vezes, com a necessidade, a vontade, a bexiga cheia ou a contração para ir ao banheiro, com o sono profundo, a criança acaba não despertando e acaba urinando na cama, né? Sem que tenha vontade consciente de fazê-lo. E como é que é o tratamento disso, Rogério? Olha, a primeira coisa que nós pedimos para fazer, quando isso começa a aparecer à noite, principalmente, é você procurar evitar a ingestão de líquido 3, 4 horas antes de ir para a cama. Antes de ir para a cama. Tá? Então, se você vai dormir 10 horas, a partir das 7, 8 horas para a ingestão de líquido. Tá? E aí você tem alguns medicamentos, hoje em dia, bons, eficientes, que acaba ajudando nisso, né? Que acaba diminuindo essa contração involuntária que a bexiga tem e você consegue ter um controle um pouco maior sobre isso. Agora, o fato de, como ela falou, né, eu vou muito ao banheiro também durante o dia, né, ela vai ingerindo água, isso é ótimo, né? Essa relação é ótima. Inclusive, a diurese ela é produzida, né, Neto, em função da água que você ingere, não é? Então, obviamente, quanto mais águas você ingere, maior a necessidade que você tem de ir ao banheiro. Ocorre que nos quadros de bexiga hiperativa, às vezes a pessoa acaba de urinar, daí 10, 15 minutos está com vontade de ir novamente. Né? Entendi. Então são quadros muito repetitivos, desproporcional à ingestão do líquido da pessoa.
Correto. E segurar a urina, Rogério? Muitas pessoas, dependendo do trabalho que faz, né? Acaba, não, vou daqui a pouquinho. Acaba segurando, daí a pouquinho vira 1 hora, vira 1h30, daí sente vontade, segura mais um pouquinho. Qual que é o risco da pessoa ficar segurando aí a vontade, né, de ir urinar no banheiro? Perfeito. Olha, tanto a vontade de evacuar fezes, quanto a vontade de ir ao banheiro, urina, sempre que você tenha vontade, a necessidade de fazê-lo, é bom fazê-lo na primeira vez. Teve vontade de ir ao banheiro. Porque o que acontece? A urina ela tem um conteúdo geralmente ácido. Algumas mulheres, quando fazem isso, desenvolvem com muita facilidade uma cistite. Então, uma irritação no epitélio da bexiga. E com isso pode futuramente desenvolver dor e desenvolver inclusive infecção de repetição. Então, a melhor forma de você trabalhar isso é tomar bastante líquido, principalmente agora no verão, e cada vez que tem vontade de ir ao banheiro, ir na primeira vez. Teve vontade, vai. Não hesitar em ir. A gente vê muito isso em pessoas que trabalham em serviços muito estressantes, né? Então, a pessoa acaba postergando ao máximo a ida ao banheiro, né? Só vai no final do expediente mesmo, né? E isso não é bom. O epitélio da bexiga só fica sofrendo a ação daquela urina ácida, que é ácida, normalmente desenvolve uma cistite e com o tempo a pessoa pode desenvolver dor crônica por conta disso. Hoje mudou muito, né, Rogério? Mas na minha época, né, eu peguei alguns professores que não deixavam ir ao banheiro de jeito nenhum. Por vezes você ia para o intervalo, você bebia líquido, e tomava água, e depois de um tempinho, não vai. E você ficava ali aquelas 2 horas, né, 1h30 ali, segurando a urina, né? Hoje já mudou muito, né? Eu já tenho a compreensão disso, mas era um problema, né? Hoje em dia, crianças que têm algum problema e que precisam, né, que a mãe nos relata que tem essa dificuldade, nós inclusive fazemos uma carta à professora em relação a isso, né? Perfeito. Que o paciente tal e tal precisa ir em intervalos curtos ao banheiro e sempre que pedir, sempre que fizer a solicitação, atendê-lo para não acarretar problemas maiores de saúde. 2534-1234 é uma aula com o Dr. Rogério aqui, o urologista do Hospital Fornecedores de Cana. Você participa ao vivo, pode ligar para nós, 2534-1234, tire suas dúvidas. Fala, Mônica. E tem muitas perguntas, agora a pergunta é do Bruno. O Bruno, que é lá do Sol Nascente, ele está falando sobre incontinência urinária masculina. Como é que seria o tratamento, doutor? É somente medicamentoso? Olha, a incontinência urinária feminina, ela é diferente da masculina. Normalmente, a incontinência urinária masculina, ela é decorrente do aumento prostático. Então, o que acontece? Aquela pessoa um pouco mais de idade não consegue urinar adequadamente, então a bexiga fica muito cheia, acaba transbordando e acaba perdendo na forma de incontinência. Então, o tratamento para isso, a princípio, é medicamentoso. Você tenta o medicamento para desobstruir a próstata e o paciente urinar adequadamente. Quando isso não resolve a contento, o passo seguinte é o tratamento cirúrgico. Então, na grande maioria das vezes, a gente começa... Que é diferente da mulher, que muitas vezes faz a fisioterapia. Isso, exatamente. Que é diferente do quadro da mulher. É diferente do quadro da mulher, exatamente. São origens diferentes e o tratamento é diferente. Exatamente isso. Estamos ao vivo no quadro Saúde, agora do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Você participa ao vivo, tira suas dúvidas com o Dr. Rogério. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Tereza. Tereza, tudo bem? Qual que é o seu bairro? Pauliceia. Pauliceia, pode fazer a pergunta do Dr. Rogério, está te ouvindo. Oi, doutor Rogério, eu queria saber, porque eu agora no calor tomo muita água e não estou fazendo xixi. E no frio eu faço muito, que não tomo água. E agora no calor eu tomo água e não estou fazendo. Queria saber o que era isso. Bom, aí, dona Tereza, é o seguinte, na grande maioria das vezes, quando está muito calor, nós temos uma fonte extra de perda de líquido do corpo, que é o quê? O suor. Não é? Então a gente acaba perdendo muito pelas glândulas sudoríparas. Com isso diminui um pouco a diurese. Então por isso que no verão a gente reitera que precisa dobrar a ingestão de líquido. Se não tiver uma contraindicação, um problema cardíaco que contraindique, cerca de 3 litros de líquido ao dia. Tá? 3 litros de líquido ao dia. Então, normalmente é isso. Agora, nós precisaríamos ver se os rins da senhora está filtrando adequadamente, se não tem outros problemas subjacentes a isso.
Normalmente, na grande maioria das vezes, é que a senhora está perdendo muito líquido por outras vias. E a principal nessa época do ano é o suor, que acaba sendo a principal fonte de perda de líquido. No caso, a cor da urina pode significar alguma coisa, doutor? A cor da urina, ela pode significar, normalmente a coloração natural da urina é um amarelo bem claro. Normalmente, quando a pessoa está desidratada, ela fica um amarelo mais escuro, ela fica mais concentrada. Então, você pode observar que quanto mais líquido você tomar, mais você vai ao banheiro e mais a urina vai ficar amarelo clarinha. A coloração mais esverdeada e mais com aspecto de leite condensado lembra mais um aspecto de infecção, né? Tanto em homem quanto em mulher, fala mais a favor de infecção. Então a coloração natural da urina é amarelo clarinho. 2534-1234, estamos ao vivo, Dr. Rogério, no Quadro Saúde, agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, pode ligar e tirar suas dúvidas, 2534-1234, você liga e tira suas dúvidas ao vivo com o Dr. Rogério. Rogério, você falou da água, quando ele fala líquido, né? Aí pode ter de tudo, quer dizer, o suco, a água, outros, enfim, isso é o total dá 3 litros. Perfeito, né? Quando você acaba falando de água, porque a água é o líquido mais fácil, de mais fácil acesso, mais barato, mais cômodo que todo mundo tem para ingerir, né? Mas aí entra nessa conta líquidos de uma maneira geral. Então você pode ser chá, por exemplo, né? Pode ser suco, então pode ser das mais variadas formas. A gente pede normalmente para evitar aquelas bebidas com uma concentração muito alta de sais. Não é? Uma concentração exagerada de sódio, por exemplo. Então, esses que vão à academia, Rogério, olha, eu vou para a academia, estou malhando, daí tem lá o bebedor de água, geralmente ele nem lembra da água e vai tomando aqueles para repositores. Isso daí pode causar algum problema pro rim? Então, normalmente esses repositores com alta taxa de sais, eles são indicados mais para pessoas com atividades exaustivas. Então, eu, por exemplo, faço academia 2 vezes por semana. Eu fazendo academia 2 vezes por semana, eu não tenho uma atividade atlética exaustiva. Então, a minha reposição pode ser perfeitamente com água normal, água de coco, coisas do tipo. Agora, um ciclista, por exemplo, que eu tenho alguns pacientes que são assim, que vão pedalando daqui a Limeira, por exemplo, ou maratonistas que vão daqui até São Pedro, a gente tem alguns pacientes assim, que têm uma atividade exaustiva física, aí a reposição se faz necessária de uma maneira um pouco mais agressiva. Correto. Não é? Mas esses isotônicos não devem ser colocados na geladeira e você tomá-los à torta direita quando está com sede. Você vai lá, abre a geladeira e substitui a água por aquilo. Aí não é legal, isso aí não. é para uma atividade física um pouco mais exaustiva. Tem muito sódio e se você usar de maneira muito corriqueira, você acaba ficando hipertenso, na verdade. Olha só que perigo. Tem telefone, alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? O Carlos, Carlos, qual é o seu bairro, Carlos? Monte Cristo. Monte Cristo. Pode fazer a pergunta do Dr. Rogério, fique à vontade. Meu doutor, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Minha esposa está com problema, que ela foi no pronto-socorro, e o médico falou para ela, eu gostaria de saber se a infecção causa pedra no rim. Muito boa essa pergunta, Carlos. Essa é realmente uma pergunta bem legal. Bom, a infecção, ela pode formar cálculo, ela pode formar pedra, como também pode acontecer o contrário. O paciente ter cálculo, ter pedra no rim ou na bexiga e, em função disso, desenvolver uma infecção. Infecção com cálculo, com pedra, são quadros que precisam de uma atenção um pouco maior. Por quê? Porque se essas pedras, esses cálculos, eventualmente obstruírem o fluxo da urina, esse paciente pode ter complicações mais severas. Então, esse caso, Cláudio, né? Cláudio, Isso, como que a gente investiga? Você precisa fazer um exame de urina para detectar a infecção, detectar a bactéria e fazer o tratamento orientado e também a pesquisa de cálculo, a pesquisa das pedras. Normalmente, uma boa pesquisa se dá para você fazer com ultrassom. Você consegue ver de maneira bem legal, bem clara. O tamanho, qual rim que está, né? Isso, o tamanho, se tem, a posição, exatamente o que precisa fazer, em função disso tomar as decisões. Mas isso é muito interessante. Tanto a infecção pode levar à formação de cálculos, quanto os cálculos podem predispor à infecção. É até mais comum, na verdade, a pessoa ter cálculos e, em função disso, ficar tendo infecção de repetição. Olha só, é um problema. Cálculo tem que tomar cuidado mesmo. Tem que Rogério? tomar muito cuidado. Agora, só para a gente passar agora para o público, Rogério, a questão da visita ao urologista. Como ela é feita e quando ela é feita? Para o homem e para a mulher?
Olha, nós temos alguns protocolos, Neto. Então, por exemplo, a avaliação prostática, bem sabida, nós precisamos fazer, nós homens, a partir dos 45 anos, o público negro ou que tem história familiar a partir dos 40. Nós indicamos para a população em geral uma visita ao urologista pelo menos uma vez ao ano. Correto. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa, aquele jovem, adolescente jovem que está entrando na vida sexual, que quer ter filho, por exemplo, é muito comum ele ir ao consultório para fazer uma avaliação sobre a possibilidade ou não de ter filho. Não é? As mulheres jovens que têm história de cálculo na família, tumor, alguma coisa assim, é sempre bom colher um exame de urina, um exame de ureia e creatinina e fazer um ultrassom. Então a gente pede, se não tiver com sintoma, fazer uma avaliação uma vez ao ano, está de muito bom tamanho. Correto. Se hidratar muito e fazer uma avaliação uma vez anualmente, que a gente costuma fazer, fazer um rastreamento bem legal. Uma vez ao ano está de muito bom tamanho. Perfeito. Rogério, a Tem clínica... que ir ao médico, não pode fugir do Não médico, pode, né? exatamente, Não pode fugir, exatamente. tem que ir. Né? Que as mulheres também, né, levem os seus maridos para consulta com o urologista. Isso acontece bastante, Mônica. Acontece É um muito. mulher sempre incentivo, leva. é um incentivo. Doutor Rogério, a clínica que é junto com o hospital, ela ali próxima, né? Onde você local? Porque ela mudou dali. Onde que ela Isso, está agora? nós mudamos, nós fizemos uma clínica nova na rua Alfredo Guedes, número 279, no bairro dos Alemães, entre a Cristiano Cleopá e a Marechal Deodoro. Perfeito. Então somos eu, o Dr. Rodrigo e o Dr. Carlos Maluf. Nós atendemos lá, é só ligar, marcar consulta, bem tranquilo, tá bom? Perfeito, então. Rogério, mais Legal. uma vez, muito obrigado pela aula. Eu é que agradeço, é O sempre pessoal um prazer, participa. é sempre uma honra estar Muito aqui com obrigada, vocês, tá bom? doutor. É uma pauta que a gente tem que sempre estar dizendo, conversando, que a população pede e quer esclarecer as dúvidas, né? Muito obrigado, é sempre uma honra estar aqui com vocês, sempre um prazer, precisando, eu estou sempre à disposição.